Olá, alunos, bem-vindos. Mais uma aula aqui, nossa aula de programação web 1. Nosso objetivo hoje é conexão com o banco de dados. Para falar com conexão de banco de dados, a gente vai ter que passar por alguns conceitos e, é lógico, fazer os nossos exemplos práticos. Eu vou exemplificar, vou conceituar na prática o que é o DAO, que é o Data Access Object, onde faz parte do padrão MVC a gente ter essa camada de acesso aí ao banco de dados, e nós vamos aprender aqui na prática como utilizá-la. Depois eu vou botar um vídeo bem teórico aí de um outro professor que usa um PowerPointzinho interessante para explicar. Eu prefiro ver na prática. Vamos no nosso NetBeans, vou clicar aqui para a gente fazer um novo projeto. Nosso novo projeto é o Java Web, aplicação web. Hoje nós estamos 2020-2, aula 6. Finalizar. Pronto, iniciado o novo projeto. Esse novo projeto ele vai ser simples. A ideia é que a gente tem um formulário de cadastro no nosso banco de dados. Nosso banco de dados é um cadastro de times. Então eu vou botar aqui cadastro de times. Vamos simplesmente cadastrar o time no banco de dados. E tranquilo nesse sentido. Vamos ter um formulário que vai ter uma action, que é a própria página. Na verdade não vai ser a própria página, vai ser o nosso servlet chamado cadastro. Depois nós vamos criar esse servlet. E ele vai estar dentro de uma página que é... Depois a gente volta aqui e vai consertar isso. E o método de envio vai ser por get. Nesse formulário nós vamos estar cadastrando o ID do time. Vamos estar cadastrando o ID do time, o nome do time, o estado do time, e o país do time. O pessoal vê aí que eu não coloquei os types nos do tipo texto, porque por padrão ele já coloca texto e depois o submit para submeter. Então a nossa página de cadastro a princípio vai ser só isso aí. No futuro, nos outros vídeos, a gente vai melhorando esse cadastro aqui. Então vamos aqui abrir nossa aula 6. Aqui na nossa aula 6, a gente já tem aqui, trabalhando já utilizando a arquitetura MVC de desenvolvimento, o padrão MVC de desenvolvimento. Dentro de páginas web ficam os nossos views. E quando a gente criou esse index.html é o nosso view. Agora a gente tem que fazer os códigos fontes, os pacotes de código fontes. Nós vamos ter um pacote que eu vou chamar novo pacote de modelo, onde vai ficar as classes que refletem o modelo do nosso banco de dados. Então vamos fazer logo a nossa primeira classe. Nossa primeira classe Java. Nossa primeira classe Java, ela vai ser... times.
está criada a nossa classe Teams, que vai ter os seguintes atributos: private, string, string. Eu vou botar tudo string, tá, gente? ID, private, string, nome, private, string, cidade, private, string, estado, que são os campos do banco de dados. Inclusive eu não mostrei o banco de dados para vocês, mas são esses campos que vão ser digitados. Aqui no nosso, como são todos privados, nós precisamos ter os métodos acessores. Para inserir os métodos acessores, mouse direito, inserir código-fonte, seleciona aqui os get and setters. Get, tá em português. Get e setter. São os nossos métodos acessores que eu quero de todos os atributos. E clicar em gerar. Ele gerou aqui para mim o get e set de cada um dos atributos. Então a gente vai acessar eles. Esse aqui é a nossa entidade, nosso modelo da nossa entidade Teams, onde a gente vai ter os objetos Teams para ser inseridos. Então, dentro do modelo, a gente basicamente reflete o banco de dados. Falando em banco de dados, nós vamos acessar banco de dados. Se vamos acessar banco de dados, obrigatoriamente temos que inserir biblioteca de acesso a esse banco de dados. Meu banco de dados é uma tabela Teams feita no Postgres. Não criei a tabela junto com vocês, mas quem sabe na próxima aula eu faço criando, mas acredito eu que vocês já são fera em criar tabelas em banco de dados. Vou clicar com o mouse direito aqui e vou adicionar uma nova biblioteca. Adicionando essa nova biblioteca, eu posso ter acesso ao banco de dados. E toda vez que você for acessar um banco de dados, é necessário que você adicione a biblioteca do banco de dados. Se fosse MySQL, ia ser JDBC do MySQL. Se é OneDrive, JDBC do PostgreSQL. JDBC é Java Database Connector. Então, esse aqui é o conector do Java ao banco de dados PostgreSQL. Adicione essa biblioteca. A partir do momento que eu adiciono essa biblioteca, ela foi adicionada aqui, eu já consigo acessar o meu banco de dados Postgres. E para acessar esse banco de dados Postgres, nós vamos conhecer aqui esse cara, padrão DAO, que é o nosso padrão de acesso a banco de dados, Data Access Object. Vai ser mais uma camada que fica entre a camada de modelo e o acesso ao banco de dados. A gente vem aqui, vamos criar um novo pacote. Esse novo pacote vai chamar DAO. Esse novo pacote vai chamar DAO. E dentro desse pacote DAO, eu tenho que ter uma classe que conecte ao banco de dados. Essa classe conecte ao banco de dados, eu vou chamar ela de conexal. Então, conexão, finalizei. Essa é a minha classe de conexão com o banco de dados. Continuando aí a gravação. Confesso para vocês que eu nunca decoro isso aqui, então Ctrl+C, Ctrl+V para eu lembrar. Vamos lá. Dado Ctrl+C, Ctrl+V, ele fez o import. Eu preciso ter Java SQL Connection, preciso do import do Java SQL Drive Manager, e esse aqui, o Javax Swing JOption, é simplesmente para mostrar um erro. Acho que vocês devem ter conhecido isso na aula de orientação a objeto. Aí aqui dentro da minha classe conexão, eu vou criar três
objetozinhos do tipo string. Um vai armazenar o URL de conexão, o outro o usuário e a senha de conexão. Então, todos são private final porque não quero que seja alterada. Então é como se fosse uma constante, para quem estudou isso. Constantes lá em lógica de programação. Então vamos lá. Então connection result null. A princípio, ela está nula. E eu vou ter class for name. Esse class for name é para eu estou dizendo que a nossa conexão vai ser utilizando o driver do Postgres. E o result vai receber drive manager get connect URL usuário e senha. Então ele vai conectar com o banco de dados que está nesse endereço, com esse usuário e essa senha. Então ele vai fazer a conexão e vai retornar result o resultado. Esse retorno aqui ele vai retornar o quê? O que é result? É uma conexão. É uma conexão com o banco. Porque toda vez que eu for criar um objeto conexão, eu quero que ele conecte ao banco de dados. Certo? Então aqui é para fazer a conexão. Então pronto. Essa classe é de conexão. Essa classe aqui de conexão vai ser utilizada por todas as outras classes que necessitarem de conexão. Então vamos voltar aqui ao nosso DAO. Mouse direito. Novo. Classe Java. Agora a gente tem a classe conexão e nós temos uma classe específica para controlar as operações de banco de dados para cada entidade ou para cada modelo que a gente tem. Então nós só temos um modelo que é o time. Times DAO. Essa Teams DAO ela vai ser responsável por fazer a inserção de dados no Teams DAO. Então, Teams DAO. Primeiro, a gente precisa ter alguns importes básicos. Por exemplo, a gente precisa ter conexão, que nós vamos utilizar. Importou, mas tudo bem. Conexão é que eu vou chamar o objeto de conexão. New connection. Não precisa importar porque está dentro do mesmo pacote, tá, gente? Me deu um branco nesse sentido. E preciso ter também lá do modelo, esse sim vai precisar de importar, o Teams. Esse sim vai precisar importar. Aí importou. Import New Teams. Então, pessoal, agora que eu tenho a variável time, eu preciso buscar alguns dados que vão ser recebidos pela minha classe. E eu já tive uma falha aqui no Teams DAO, porque eu deveria ter criado aqui um método.
Então, eu tinha que ter criado um método para poder a gente acionar esse método, e esse método que vai executar, porque senão eu não ia executar a minha classe, né? Então agora sim, fiz corretamente aí, coloquei dentro do método. Minha memória não está tão boa mais. Agora que e o time vai vir por parâmetro, que quem vai passar esse time vai ser o nosso controller. O controller vai pegar o parâmetro do view e enviar aqui para o times.dow para poder fazer a conexão. A inclusão. Agora, para estar conectado, deixa eu dar inclusão de alguns dados para poder adicionar as os importes que precisam. Vamos lá. A gente precisa de um connection, que vai ser um com, que vai vir do connection.getConexão. Então, isso aqui ele vai pegar a conexão que nós criamos. Tem um método getConexão. Deixa eu ver se eu fiz mesmo. GetConexão. Ele vai chamar esse método para poder fazer essa conexão. Certo? Até aí. Além disso, eu estou com um problema. Eu preciso ter agora, executar esse insert. Esse insert aqui, ele tem o valor do ID, o valor do nome e o valor da cidade. Esses valores vão ser cada um uma string. Esses strings, vou ter uma string ID, uma string nome, uma string cidade, uma string estado e uma string país. Certo? Só que cada string dessas, todas vão ser privates. Na verdade, não precisam ser privates, não, porque nós já estamos dentro de um método. Cada uma dessas vai pegar o times.getID, times.getNome, times.getCidade, times.getEstado, times.getPaís. Então, cada um desses pegou um atributo e foi armazenado nessas variáveis strings para poder fazer esse insert. Aí eu tenho uma string aqui chamada SQL. Poderia ter chamado de banana se eu quisesse, poderia ter chamado de Flamengo se eu quisesse. Eu vou ter um insert into times, valores. Aí que a SQL que vocês já estudaram demais com o professor de banco de dados, a SQL de inserção, onde eu estou inserindo valor por valor. E aqui nós vamos ter um try catch. Aqui nós vamos ter um try catch. Eu não vou retirar esse retorno aqui. Tá, tudo bem. Vou colocar o retorno sim. Eu botei void. Aqui tem que ser string para a gente dar uma resposta se gravou ou não gravou. O try é tentativa e se der errado faça isso. E a nossa tentativa vai ser criar um objeto statement com create statement. Depois de criar o nosso objeto statement, isso aqui não precisa, porque isso aqui é quando a gente for fazer outras coisas. Depois eu executo o update. ST é o meu objeto statement. Aí eu ponho em ST execute update SQL. Então ele vai executar aquela SQL lá na minha conexão, no meu statement que pertence à minha conexão, que é a minha conexão com o banco de dados. E se houver erro, ele vai escrever aqui system erro
e vai retornar a SQL aqui para eu dar uma olhada na SQL, o que tem de errado nela. Caso não dê erro, ele já retorna gravado com sucesso. E foi ótimo aqui a nossa conexão. Então a gente já tem agora o nosso view, o nosso model e o nosso DAO. Está faltando agora o controller para controlar essa conexão com o banco de dados. Mais um pacote. Esse novo pacote aí nós vamos ter. Nesse novo pacote nós vamos ter chamado control. Deu um branco aqui, por isso. Vou chamar control mesmo, já que é model view control. E dentro dele vai ter uma classe servlet, um servlet. Todo control a gente vai trabalhar com servlet, chamado Teams Control ou Teams Controller. Cada um tem uma. E finalizar. O nosso Teams Controller, o espaço para chamar ele vai ser Teams Control. Isso aqui é importante a gente saber, porque é o que a gente vai colocar lá no action do formulário. Lembra que eu falei que a gente ia preencher depois? Então, a gente vai chamar ele assim. Então, vou logo direto aqui no formulário, no action, para vocês, onde eu botei cadastro, mas nós vamos chamar o Teams Control, certo? Então, quer dizer que nosso formulário vai enviar os dados, esses dados aqui, para o Teams Control. E o Teams Control, que é um servlet, vai executar aqui esse servlet. Sempre quando a gente for trabalhar no servlet, é aqui dentro. Sempre que for trabalhar no servlet, é aqui dentro. Então, a gente precisa pegar aqueles parâmetros. Então, vou precisar ter uma string chamada id e ter um request .get parameter, colocando aqui id, que vai ser que vai vir. Então a gente vai ter o nome, cidade, estado, país. Com isso eu vou pegando todos os dados que foram enviados pelo formulário. Peguei todos os dados que foram enviados pelo formulário. Agora que já peguei todos os dados que foram enviados pelo formulário, vou chamar lá do modelo quando eu chamei lá do modelo com Ctrl barra, ele fez o import aqui, ó. Aqui, import model teams. Importou esse aí. Agora eu vou ter no meu time .set id, time.set nome, time.set estado, time.set cidade, time.set país. Então, no meu objeto time, eu setei, preenchi todos os campos dele. Agora que eu preenchi todos os campos deles, eu preciso de um cara que a gente já criou, que é o banco. Também importou ele lá em cima, ó.
DAO, Teams DAO. Então, também fez o import dos dois. Agora que eu tenho ele aqui, eu posso fazer o seguinte, chamar o banco ponto incluir e passar o time para ele. Porém, essa função ela tem uma resposta. Essa função tem uma resposta. Então eu vou receber essa resposta aqui. E essa resposta eu vou escrever lá na tela. Out.print resposta. Se tudo funcionar, funcionou o nosso programa. Então, nosso programa agora, a gente criou o index, que é o nosso modelo, e criamos todo o resto para poder fazer a inserção. Apertar F6. Vai demorar um pouquinho, que é a primeira vez que eu executo o Glassfish hoje. Eu ainda não executei o Glassfish. Eu fiz uns testes de outra disciplina. Esse programa está ficando... Enquanto ele vai aqui, vou olhar o tempo. Já está 26 minutos. Vocês sabem que minhas aulas normalmente não são tão longas, mas esse está ficando longo, 26 minutos. Acho que está de bom tamanho para a aula de hoje, para vocês repetirem. Eu vou botar também um vídeo de teoria sobre DAO para vocês mentalizar melhor o conceito de DAO. Mas aqui a gente fez na prática, criamos o nosso próprio DAO. Está pronto aqui. Eu vou digitar um ID. Eu já tenho algumas coisas cadastradas nessa minha tabela, tá, gente? Então eu vou enviar. Quando vai enviar, ele deu erro. Mas foi essa que é a SQL. Por que será que deu erro? Ele deve ter dado erro. Vou voltar aqui, gente. Deve ter dado erro porque eu acho que o estado é só 2 sílabas. Agora foi cadastrado com sucesso. Tá certo? Depois eu vou mostrar o banco de dados para vocês. Tudo como é que funciona. Mas no mais, é isso aí. A aula de hoje ficou longa e eu acredito que se vocês repetirem tudo, vocês vão gastar aí de umas 3 horas para repetir esses 30 minutos de vídeo. Grande abraço. Sexta-feira que vem, mais aulas.